Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, estamos aqui para um bate-papo sobre temas que afetam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Heller Gonçalves, que é presidente do sindicato. Tudo bem, Heller? Olá, Ana, tudo bem? Estamos aí para mais um programa e, como sempre, para falar de temas de interesse dos trabalhadores. E hoje, Heller, o nosso tema é sobre política e como ela influencia e afeta a vida da classe trabalhadora. Nós fomos às ruas para ouvir um pouco o que a população pensa sobre isso. A política é o que move tudo, né? A política está no comércio, está na vida da gente, o que define para onde vai nosso dinheiro, a educação, a saúde. Então, acho que o nosso voto tem que ser bem consciente. Muita gente não entende de política. A gente precisa cada vez mais falar sobre para a gente ter melhores resultados. Todos deveriam saber sobre política. E tem muitas pessoas que não têm a informação e também não tem como chegar nas informações. E o sindicato, quem trabalha e tem sindicato, o sindicato deveria dar essa informação. O papel realmente do político, ele não é uma celebridade, o papel dele é servir as pessoas. Então acho que realmente o debate deveria ser mais amplo e cada vez mais pessoas falarem. Eu acho que o trabalho de vocês fazerem isso no sindicato é importante porque fomenta esse debate realmente. Heller, há pessoas que acreditam que sindicato deve tratar apenas de salário e não falar de política. Existe essa separação no dia a dia, na vida real? Olha só, Ana, muitos trabalhadores, inclusive, fazem este tipo de comentário e quando a gente está realizando uma assembleia, a gente sempre faz questão de tocar neste tema, por quê? Os trabalhadores, eles discutem muita política, mas de forma inconsciente. Porque quando o trabalhador está reclamando que o preço do arroz está caro, que o preço que paga de tarifa de energia está caro, quando o trabalhador está questionando a falta de empregos ou a taxa de juros em nosso país, ele está fazendo um debate político. E o sindicato, ele existe para defender os interesses da categoria, mas quando o sindicato ele está em uma negociação, por exemplo, para aumentar a PLR, participação nos lucros e resultados, ou em uma negociação para aumento de salário, quando você está na mesa de negociação junto com as empresas ou sindicatos patronais, o discurso deles sempre é a situação política do país e se utilizam disso para querer reduzir os salários e os direitos dos trabalhadores. Então, o sindicato, ele tem que discutir política porque movimento sindical e luta dos trabalhadores é sim movimento e luta política. Hélio, você até já entrou um pouquinho nisso, mas eu queria que você desse exemplos, então, mais exemplos de como que isso se dá, ou seja, não existe essa separação na vida real entre política e a política do sindicato. Como é que você pode dar mais exemplos sobre isso? Olha, vamos a alguns exemplos na prática. Hoje, se o trabalhador ele tem um salário, por exemplo, de R$3.000 livre que ele tira no final do mês, o que significa R$3.000? Depende de como está o preço dos alimentos no supermercado e da situação econômica do país. R$3.000 pode valer X ou pode valer Y. Você quer um exemplo? O quilo do pó de café há 2 anos atrás era metade do preço que a gente paga hoje. Então, se tudo no supermercado sobe acima do que é aquilo que o trabalhador tem de salário e de reajuste, o que você tem de poder de compra você já perdeu. Hoje, um benefício que o metalúrgico tem, e de uma forma geral, os trabalhadores no país, que é uma reivindicação fruto da atual situação, minimamente para poder fazer compras no supermercado, é o cartão do Vale Alimentação. Vamos pegar como exemplo, se o trabalhador da Gerdau ele tem um cartão de Vale Alimentação de R$500, R$500 naquele cartão este mês pode estar valendo uma coisa. No mês seguinte, pode estar valendo outra. E o que é isso? Isso é a situação econômica do país. Isso é política. O preço da gasolina, o preço do pão francês, o preço do arroz, o preço do feijão, se vai ter empregos ou não, a taxa de juros, tudo isso depende da política. Por isso que a gente discute com os trabalhadores que é importante participar de uma mobilização sindical, mas o mais importante na vida da população é a luta política.
Weller, e no caso, até pela lógica do que você está explicando, até o que acontece no mundo, a política internacional também afeta os trabalhadores, é isso? Com certeza, eu costumo dizer nas assembleias, para convencer os trabalhadores a se interessar por política, dizer o seguinte, que uma canetada errada dada lá em Brasília afeta a nossa vida aqui embaixo. Isso como exemplo nacional. Agora, a gente tem uma realidade de vários conflitos no mundo, no 4º ano consecutivo da guerra Rússia-Ucrânia. E muitas vezes, uma guerra, ela influencia a nossa vida aqui embaixo. Por quê? Muitas vezes, quando você tem uma guerra, aumenta principalmente o preço do barril de petróleo. Isso significa aumentar a gasolina. Aumentando a gasolina, aumentando o diesel, significa fazer automaticamente aumentar o preço dos alimentos. Por isso que o trabalhador ele precisa ter essa consciência. E muitas vezes a gente vê o trabalhador dizendo: eu não tenho que me meter, não tenho que me interessar por política. O que eu digo aos trabalhadores é o seguinte: enquanto você tiver este pensamento, os empresários adoram política. O governo também não quer que a população seja conscientizada e educada nesse sentido, porque no dia que a maioria das pessoas que são a classe trabalhadora estiverem convencidas da exploração que o sistema capitalista faz sobre ela, aí não vai ter patrão, aí não vai ter governo que aguente. Então, a classe trabalhadora que coloca a mão na massa para a geração de tudo que existe no país e no mundo precisa se politizar, precisa discutir política. Perfeito, Weller. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui, mas a gente já volta daqui a pouquinho. Em 2026, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região completa 70 anos. São 7 décadas liderando mobilizações, greves históricas e campanhas memoráveis. E com o passar dos anos, testemunhamos a consolidação de uma atuação firme e combativa, sempre na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. 70 anos de história. Estamos de volta com o programa A Voz do Trabalhador e o tema de hoje é sobre como a política afeta a vida da classe trabalhadora. Dando continuidade, Weller, então, ao nosso bate-papo, falar de política significa discutir somente a eleição? Boa pergunta, Ana, porque a gente é educado pelo sistema a ir votar de 2 em 2 anos e a gente escolher aquele que vai melhorar e resolver a nossa vida. E o discurso é sempre o mesmo, principalmente que vai ter uma linha política para os trabalhadores, para os mais pobres, e entra a eleição, sai a eleição, a gente sabe como está a situação da classe trabalhadora brasileira. Então, é importante você discutir na eleição, porque tem os candidatos, você fazer o debate, discutir a fundo. Agora, não só isso. Discutir política tem que fazer parte da realidade da população, em especial da classe trabalhadora, porque são os trabalhadores aqueles que de fato pagam impostos. O trabalhador precisa estar junto com o sindicato para lutar pelo aumento de salário, por exemplo. Agora, o trabalhador está na fábrica, lá está o sindicato, para fazer a discussão econômica sindical. O trabalhador, quando ele sai da fábrica, ele vai para o bairro, e é lá que tem os problemas em relação ao posto de saúde, área da saúde. É lá que tem o problema na escola do filho,
área da educação. É lá que você tem a demanda do transporte coletivo. É lá que você tem o buraco na rua, o problema muitas vezes de falta de infraestrutura. Então é importante que o trabalhador tenha a consciência que tem que estar junto com o sindicato lutando pelas suas reivindicações. Agora, a política faz parte da nossa vida o tempo todo. Falei bastante em relação ao preço dos alimentos, que é quando vai no supermercado. Agora, você trabalhador, olhe a realidade quando você está no bairro. E muitas vezes os problemas que você tem em relação à questão da água, a questão da energia elétrica, é por causa das privatizações, que faz aumentar o preço e faz com que o serviço ele seja de péssima qualidade. Então, a política, ela está na nossa vida o tempo todo e, nesse sentido, eu repito que a gente precisa dialogar, fazer a disputa da consciência do trabalhador, porque nós somos a maioria e os trabalhadores, que são os que realmente pagam impostos no Brasil, merecem ter uma vida melhor. Bom, Heller, aí voltando então à nossa primeira pergunta para reforçar um pouco isso, que nós começamos o programa. Então, sindicato e o trabalhador também pode e deve falar de política, outras pessoas vão resolver, como é que fica isso? Deve. Os sindicatos que não falarem de política diante da atual situação que nós estamos, vão ficar para trás. Porque você quer ver um exemplo? Inclusive, uma boa parte das pessoas não sabem disso. Existem muitos ataques aos sindicatos, de uma forma geral. É o sindicato laboral que representa os trabalhadores, que representa a sua categoria. Você que está assistindo este programa neste momento, você sabia que existem os sindicatos patronais? E muitas vezes eles tentam convencer o trabalhador que não deve ser sócio do sindicato. Os empresários, eles pagam a sua mensalidade para o sindicato patronal. Existe a Anfávia, que é um sindicato patronal que representa as empresas montadoras. Existe o Sindratar, que é o sindicato patronal que representa as empresas do segmento de refrigeração. Existe o Sindimac, que representa as empresas de fabricação de máquinas. E esses sindicatos patronais, sabe o que eles fazem o tempo todo? Eles discutem política. Eles estão o tempo todo no Congresso Nacional para convencer os deputados, para convencer os senadores a votarem as leis que prejudicam os trabalhadores. A gente viu isso na reforma trabalhista, a gente viu isso na lei da terceirização, a gente viu isso na reforma da Previdência, a gente vê isso agora eles querendo aprovar a pejotização. Então, a classe patronal discute muita política, por isso os sindicatos têm a tarefa de discutir política e de politizar a classe trabalhadora. Então, você que é trabalhador, não só metalúrgico, você que está aqui assistindo este programa neste momento, você que é trabalhador químico, que é petroleiro, que é trabalhador do comércio, que tem escala 6x1, que a gente sabe que tem uma das realidades de exploração superior a outros segmentos, você sabia que existe o sindicato patronal e eles discutem muita política. Então, a classe patronal é unida, discute política para prejudicar a classe trabalhadora. Então, cabe a nós, do lado de cá, debater política. E sim, é tarefa dos sindicatos discutir e fazer essa politização junto à classe trabalhadora. Bom, Heller, tá aí mais um tema que rende bastante debate. Eu gostaria de lembrar que quem tiver perguntas, quiser dar a sua opinião, é só entrar em contato via as redes sociais do sindicato. Bom, voltamos aí no próximo domingo com mais um programa A Voz do Trabalhador. Até lá!